Introdução ao livro de Salmos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus e muito obrigado por sua audiência. Nós estamos no projeto de leitura completa da Bíblia Sagrada e hoje nós vamos introduzir o livro de Salmos. Eu vou trazer para você algumas curiosidades da minha Bíblia, a Bíblia Shed, e vou ler também sobre a autoria desse livro, assim como nós fizemos desde Gênesis. Antes de entrarmos no livro bíblico propriamente, eu quero apresentar esta introdução para que você possa ampliar ainda mais o seu conhecimento e entender melhor do que se trata o livro dos Salmos. Então, análise. Faça as suas anotações, porque eu tenho certeza que terão informações muito importantes, preciosas, que vão acrescentar ainda muito mais conhecimento nas mensagens que você levar para a sua igreja. Vamos lá. Análise. Qualquer esboço do livro dos Salmos tem de ser geral, visto que os salmos individualmente não foram colecionados, dando-se atenção ao assunto ventilado ou ao autor. É possível que considerações musicais, pelo menos em parte, tenham influído no arranjo atual. O Saltério é dividido em 5 livros, cada um dos quais é assinalado no fim de uma doxologia. Mais significativo que algum esboço geral, no estudo dos Salmos é a sua classificação de conformidade com os assuntos explorados. Os Salmos, metade dos quais são atribuídos a Davi, o suave cantor de Israel, conforme os seus títulos, vêm quase todos do período áureo de Israel, isto é, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Sem dúvida, alguns deles foram escritos mais tarde, até mesmo no tempo do cativeiro. Por exemplo, o Salmo de número 137. Expressam grandes verdades em estilo poético, calculado para atingir as cordas mais profundas do coração. Deveríamos aprender a lição que nos dão de que o conhecimento intelectual não é o bastante. O coração também deve ser tocado pela graça remidora de Deus. A poesia hebraica não consiste em rima, mas principalmente em repetição de pensamento numa cláusula paralela, como seja, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Salmo 103, verso 10. A atenção a este paralelismo pode ajudar-nos ocasionalmente a interpretar palavras obscuras pelo paralelo mais claro. Outro artifício frequentemente encontrado na poesia hebraica é a dramatização. Davi não escrevia apenas para si mesmo, também escrevia para os outros. Usando o mesmo artifício poético, Shelley escreveu A Nuvem, recontando as experiências de uma nuvem na primeira pessoa do singular. Os salmistas escreveram por todos nós, e podemos reputar suas orações e louvores como nossas próprias orações e louvores. Quando interpretamos os salmos messiânicos, precisamos relembrar que, nesse caso, Davi também escreveu na primeira pessoa, ainda que exiba com vívidos detalhes as experiências do Messias. Cerca de metade dos salmos pode ser classificada como orações de fé em tempos angustiosos. Salmos preciosos, tais como os de número 23, 91 e 121, além de muitos outros, nos sustentam em períodos da mais profunda necessidade. Faríamos bem em decorar e relembrar esses salmos frequentemente, a fim de sermos fortalecidos pela palavra para quando vierem os dias de provação. Cerca de outros 40 salmos foram dedicados ao tema de louvor. A nota de louvor a Deus deveria fazer parte da respiração do crente, e salmos, tais como os de número 100 e 103, deveriam ter uma participação em nossas devoções diárias. A classificação detalhada dos salmos é empresa difícil, visto que são altamente poéticos e um salmo pode tocar em diferentes temas. Porém, podemos aqui sugerir diversas categorias. Salmos do homem reto, representados por 1, 15, 101, 112 e 133. 6 deles podem ser denominados de salmos reais. 2, 21, 45, 72, 110 e 132. Os salmos 32 e 51 são usualmente chamados penitenciais, juntamente com algumas porções dos salmos 38, 130 e 143. Os salmos imprecatórios pedem vingança contra os inimigos de Deus. São os salmos 69, 101, 137
e certas porções dos Salmos 35, 55 e 58. Há pelo menos 4 salmos históricos, 78, 81, 105 e 106. 2 deles frisam a revelação, 19 e 119. Os salmos messiânicos, ou seja, os que falam sobre Jesus Cristo, que são aplicados a Cristo no Novo Testamento, são os de números 2, 8, 16, 22, 40, 41, 45, 68, 69, 89, 102, 109, 110 e 118. Alguns deles são tipicamente messiânicos, ou seja, escritos acerca de nossas experiências gerais, mais aplicadas a Cristo. Outros são diretamente preditivos, como os Salmos 2, 45 e 110, que predizem a vinda do rei messiânico. Em Salmo 45, verso 6, o Messias aparece como Deus. No Salmo 110, ele é o rei sacerdote e senhor de Davi. No Salmo 2, ele é o Filho de Deus, que deve ser adorado. Outros salmos falam sobre os seus sofrimentos, 22, o seu sacrifício, 40, e a sua ressurreição, 16, 10 e 11. No Salmo 89, o Messias é aquele que completará o pacto davídico em cumprimento às esperanças de Israel. Autoria. De acordo com os títulos, Davi foi o autor de 73 salmos. Asaf foi autor de 12, os filhos de Corá foram autores de 11, Salomão foi autor de 2 e Moisés e Etã foram autores de um salmo cada. Nenhum autor é mencionado no caso de 50 dos salmos. A Septuaginta grega adiciona Ageu e Zacarias como autores de 5 salmos. O valor dos títulos tem sido assunto debatido, mas obviamente não muito mais antigos do que 200 a.C., pois a Septuaginta, traduzida mais ou menos nessa época, compreendeu mal diversas das observações musicais dos títulos. Composições poéticas, inclusas nos livros históricos pré-exílicos, demonstram um emprego similar de títulos. Abacuque 3.1, Isaías 38.9, 2 Samuel 1.17, 23.1. O Salmo 18, que seu título atribui a Davi, de acordo com 2 Samuel 22.1, também teria sido escrito por ele. Essa reputação de Davi como músico é muitas vezes mencionada em 2 Samuel 23.1, 1 Samuel 16.18, Amós 6.5. Os livros de crônicas são bastante explícitos ao dizerem que Davi reuniu coros para o templo e compôs salmos para os mesmos. 1 Crônicas 16, 4 e 5, 25, de 1 a 5. Os enigmáticos termos musicais dos títulos têm sido frequentemente associados nos livros de crônicas com a obra de Davi. 1 Crônicas 15, 20 e 21, 16, 4. Compare-se os títulos dos Salmos 46, 12 e 38 e dos Salmos 105, 1, 148, 1 e outros. Finalmente, Jesus Cristo alicerçou um importante argumento sobre a validade do título dos Salmos 110, Marcos 12, 36. Não parece haver qualquer evidência positiva contra o ponto de vista tradicional de que a maioria dos salmos foi escrita por volta do ano 1000 a.C., conforme os títulos afirmam. Nova evidência, baseada nos papiros do Mar Morto, nos proíbe colocar qualquer dos salmos numa data tão posterior como o século II a.C., conforme alguns eruditos o faziam no passado. Bom, ficamos por aqui no vídeo de hoje. Lemos a introdução ao livro dos Salmos e no próximo vídeo continuamos a partir do Salmo de número 1. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!